Olá, povo de Deus! Estamos começando mais uma live, segundo aos Coríntios, capítulo 8 e 9. Esses dois capítulos, eles tratam de generosidade. Paulo está instruindo a igreja de Corinto a ser generosa. E nós estamos agora no versículo de número 10. Nós fizemos algumas lives falando do versículo de número 9, onde Jesus é apresentado como o rico que se fez pobre, e ele se fez pobre porque ele tem um pai rico, e na posição que ele se colocou, ele pôde nos enriquecer. Paulo estava instruindo a igreja de Corinto, utilizando tanto o exemplo das igrejas da Macedônia, como também o próprio exemplo do Senhor Jesus Cristo, mostrando que a graça que esteve em Jesus, a mesma graça que esteve na igreja nas igrejas da Macedônia, agora estava sendo administrado à igreja de Corintos, para que eles desenvolvessem a virtude da generosidade. E a virtude da generosidade será a virtude mais necessária para estes últimos dias, porque nós estamos passando por crises em cima de crises financeiras. Se a gente voltar um pouco, nós tivemos lá a crise de 1929, depois tivemos de novo a crise do petróleo em 1970, depois tivemos a crise dos títulos imobiliários nos Estados Unidos, depois nós tivemos a própria crise agora da pandemia, e todas elas estão chacoalhando com as economias. E nós estamos vendo pessoas passando necessidade. E uma das virtudes que vem para abraçar essa causa, para ser uma ajuda mútua, é a virtude da generosidade. Paulo, ele demonstrou que a igreja da Macedônia, ela viu na oportunidade de estender a mão para a igreja de Jerusalém, de dar assistência para a igreja de Jerusalém, a oportunidade de manifestar a generosidade que elas viram como uma virtude praticada por Jesus Cristo. Então, Paulo, depois de instruir a igreja de Corinto acerca dessas verdades, ele diz, em 2 aos Coríntios, capítulo 8, versículo 10, e nisso dou minha opinião, pois a vós outros, que desde o ano passado principiaste não só a prática, mas também o querer, convém isto. O apóstolo Paulo, ele havia dado instruções às igrejas que ele tinha influência, que as igrejas deviam, no primeiro dia da semana, separar uma quantidade de recurso, e ele acumulando aquele recurso, para que quando Paulo passasse por essas igrejas e levantasse essas ofertas para direcionar as ofertas a Jerusalém, não fosse pesado a nenhuma das igrejas o levantar essa quantia de recurso. Seja bem-vinda, Vanessa. Então, Paulo, ele havia instruído, no caso da igreja de Corinto, desde o ano anterior, a eles desenvolverem essa prática da generosidade, de, a cada início de semana, separar uma parte dos recursos que eles tinham, destinado a atender aos santos de Jerusalém. E aí ele dá essa opinião. A disposição dos coríntios de ofertar era voluntária, mas o mais importante era uma instrução, era uma disposição, fruto da instrução do apóstolo Paulo. Eles tinham conhecido a graça de Jesus Cristo. Paulo havia dito, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Agora, vamos entender a lógica que Paulo está dizendo. Paulo vai às igrejas da Macedônia, que viviam em extrema pobreza, e diz assim a eles, vocês a cada semana
separe uma parte do recurso para a igreja de Jerusalém. Eles fazem. Por que eles estão fazendo? Porque eles são generosos. Ok. Agora veja bem, Paulo está dizendo que ao eles entregarem a riqueza deles a Jerusalém, eles estão fazendo o quê? Se eu tenho algo para dar, eu sou rico. O que é o rico? É aquele que tem posse de alguma coisa. Seja bem-vinda, Rita. O rico é aquele que tem posse de alguma coisa. Mas se ele dá aquilo que ele tem, ele está empobrecendo. Essa é a lógica. Se eu tenho algo e eu dou para alguém sem cobrar de volta, eu estou empobrecendo. Então ele está dizendo assim: Jesus fez de mim uma pessoa rica. Agora, se eu seguir o exemplo, eu vou me empobrecer para fazer alguém rico. Então, Jesus se fez pobre e me tornou rico. Eu vou também me fazer pobre para tornar alguém rico. Então, aí está a lógica da generosidade. Sendo rico, se fez pobre para enriquecer você. E aí, Paulo ensina a igreja de Corinto: o rico se faz pobre. Depois nós lemos em 2 Coríntios 8:1, ele falando da igreja da Macedônia. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia. Agora, vamos conectar os pontos. Na live anterior, nós falamos que o rico é mentira e o pobre é vaidade. Isso é o que o salmista diz. O pobre é vaidade porque ele, não tendo recurso, ele se apresenta como se tivesse. Então é uma vaidade. O rico é mentira porque ele, tendo recurso, ele esconde a sua riqueza para não ter que dar. Então ele é mentira. E a Bíblia diz que o rico e o pobre, pesado na balança, é menos que nada. Por que estamos dizendo isso? Para demonstrar que quando a Bíblia diz: bem-aventurados pobres de espírito, porque os tais é o reino de Deus, ele não está dizendo da nossa capacidade financeira, de sermos ricos ou pobres. Mas ele está dizendo que nós temos que ter um desligamento interior da posse da nossa riqueza. Entenderam? Eu posso ter dinheiro, mas eu não posso ter uma ligadura com esse dinheiro. Eu não posso ter um amor por esse dinheiro. Eu não posso permitir que o dinheiro comande a minha vida. É esse o sentido de que eu sou pobre porque o dinheiro não tem poder sobre mim. Eu sou pobre, não é porque eu sou pobre no sentido de ser um desamparado. Eu sou pobre no sentido em que eu reconheço que eu tenho um pai rico, que ele é o Senhor dos céus e da terra, e eu estou vinculado a ele, e que ele provê todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então eu não preciso transformar o dinheiro em uma preocupação, em uma ansiedade, ao ponto de ele ser um opressor sobre a minha vida. Essa é a lição que Paulo ensina à igreja de Macedônia. E a igreja de Macedônia passava por extrema dificuldade financeira, por gravíssimas tribulações. No entanto, mesmo vivendo empobrecidos, note bem, eles viviam em extrema pobreza. Seria mais ou menos, mas seria equivalente a fazer o seguinte: a gente para no sinaleiro, chega um mendigo do nosso lado, esse mendigo estava pedindo dinheiro, carro por carro, estava pedindo dinheiro, então ele deve ter algum dinheiro no seu bolso, e a gente chega para esse mendigo que tem algum dinheiro no bolso, mas ele está pedindo dinheiro porque ele precisa, e aí a gente abre a janela e diz assim para ele: mendigo, é o seguinte, Jerusalém está passando fome. Você é crente? Sou.
Você poderia levantar uma oferta ou entregar uma oferta tua para Jerusalém? Ele leva a mão no bolso, retira aquele recurso, então ele é rico. Ele é pobre porque está pedindo dinheiro. Mas como ele tem algum dinheiro que ele já ganhou, ele naquele momento ele é rico. Ele pega uma parte daquele dinheiro e entrega para a igreja de Jerusalém. Isso foi o que a igreja de Corinto fez. Ela se percebeu que apesar de que naturalmente ela estava absolutamente empobrecida, ela podia ainda da sua pobreza extrair alguma riqueza e entregar essa riqueza a Jerusalém. Qual que é a lógica disso? O apóstolo Tiago, ele escreve assim: tornai-vos, pois, praticante da palavra e não somente ouvinte, enganando-vos a vós mesmo. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla num espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Vamos entender como funciona a coisa. Jesus disse que aquele que ama a ele permanece na palavra dele. Então, permanecer na palavra de Deus é uma demonstração do amor por Deus. Ok, a palavra de Paulo à igreja de Corinto e as igrejas da Macedônia era a seguinte: Jesus, ele se fez pobre, mas ele era rico. No entanto, ele se fez pobre. Se eu tenho alguém passando necessidade e a generosidade me toca, eu vou descobrir que uma parte do que eu tenho, da minha riqueza, eu posso entregar para aquele que está precisando. Se eu estou pegando da minha riqueza e entregando ao outro sem cobrar nada de volta, eu estou ficando empobrecido. Ora, isso é colocar a palavra de Deus em prova. Eu estou empobrecido. Observa que nós estamos fazendo uma mensagem, um estudo expositivo de 2 aos Coríntios, capítulo 8, do verso 1 de capítulo 8 até o último verso do capítulo 9. E nós estamos recém no verso de número 10, não é? Primeiro verso 10, capítulo 8, verso 10. E do capítulo 8 até o verso 10, do 1 ao 10, Paulo está desmontando em nós, primeiro, o nosso entendimento de riqueza. Ele quer dizer o seguinte: gente, entenda uma coisa. O grau de riqueza de alguém, comparado ao grau de riqueza de um outro alguém, ele pode ser rico ou ele pode ser pobre. Por exemplo, se eu me comparo com um mendigo, eu sou rico. Se eu me comparo com o Bill Gates, eu sou miserável. Então, dependendo do referencial para onde eu olho, eu tenho muito dinheiro ou eu sou absolutamente pobre. Ok? Agora, Paulo está dizendo o seguinte: não importa a posição financeira que você ocupa diante dos homens, quer você seja absolutamente pobre ou quer que você seja absolutamente rico, não importa. O que importa é saber o que você vai fazer com o que você tem. E o que você vai fazer com o que você tem é determinante se você está ligado com a palavra ou não está ligado com essa palavra. E se você está ligado, está ligado, e você vê um santo passando necessidade, você vai dizer: será que eu não tenho algo que eu possa entregar a esse santo?
Então, naquele momento que eu vejo a necessidade do outro, eu vou descobrir que eu tenho alguma riqueza, mas eu posso me empobrecer para fazer o outro rico. Porque o outro está passando uma necessidade que naquele momento eu não estou. Essa é a lógica que Paulo ensinou à igreja de Corinto, e por isso a igreja de Corinto colocou essa verdade em prática. Jesus foi pobre, eu sou pobre, mas Jesus fez a opção de ser pobre, porque ele tem um pai rico. Ele fez a opção de ser pobre, porque o que ele tinha, ele queria me dar. Ele entregou a sua vida por mim, ele morreu na cruz por mim, ele se sacrificou. Ele disse assim um dia aos seus discípulos: ninguém tem maior amor do que este, dar a sua vida pelos seus amigos. O que é dar a vida? Ele estava se empobrecendo, mas na sua morte ele empobreceu tanto que quando ele morreu, o próprio Pai Eterno o abandonou. Ele disse: meu Deus, por que me desamparaste? A única coisa que sobrou a ele foi o seu espírito. E ele disse: Pai, eu entrego na tua mão o meu espírito. E ele expirou. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: para um pouco de comparar aos olhos dos outros, se você tem muito ou se você tem pouco. Para um pouco de olhar para você e medir a quantidade de riqueza que você possui. Para um pouco de tentar olhar para o futuro e medir até onde chega a tua riqueza. Para um pouco e olha para quem está passando necessidade. Olha para a igreja de Jerusalém. Olha para a igreja que está desde os anos 40 sofrendo pelo evangelho, perdendo seus bens, sendo perseguida, sendo morta. Desde os anos 40 depois de Cristo até os anos 49 depois de Cristo, era uma perseguição em cima da outra, até que chegou lá no ano 70, que os romanos invadiram Jerusalém e colocaram tudo abaixo. Mais de 6 ou 7 milhões de judeus morreram naquela noite. A igreja de Jerusalém é uma igreja que está sofrendo porque a fé nasceu naquele lugar e Satanás está com uma fúria terrível contra aquele povo. E ele diz assim: para um pouco de olhar para você, se você é rico ou se é pobre, mas olha para o outro e abre o seu coração para o outro. Paulo fez entender esse conceito. Qual é o conceito? A posição que você está, a riqueza que você possui, é o ponto de partida para determinar se você quer permanecer enriquecido, acumulando bens, ou se você quer empobrecer, tirando do seu bem e ofertando para alguém. Porque a ideia é empobrecer. Porque se a gente for estudar as transações econômicas do povo judeu, o povo judeu, ele era determinado a emprestar com juro, mas não pegar nada emprestado. Essa é a lógica do judeu. É ensino do Antigo Testamento para o judeu. Você empreste, mas não pegue emprestado. Mas havia uma vírgula. Quando você der a teu irmão, não cobre juro dele. Então, o judeu, quando ele dava o dinheiro para alguém, ele calculava na sua matemática o juro composto. E quanto mais ele dava, mais rico ele ficava. Por isso que o povo judeu são os maiores banqueiros do mundo. Por quê? Porque eles dão dinheiro a juro. E dinheiro a juro é o que mais dá retorno. Mas por que eles dão dinheiro a juro? Porque eles não pegam de ninguém emprestado. O governo brasileiro pega dinheiro emprestado, então está devendo para todo mundo. O judeu banqueiro não, ele dá o dinheiro emprestado para o governo brasileiro e ele cobra o juro de volta. Mas
vírgula, quando ele tinha que dar dinheiro para um irmão, a lógica dele é: eu vou me empobrecer, porque eu estou tirando uma parte do dinheiro que eu poderia aplicar e receber o retorno, eu estou entregando para alguém que não pode me devolver. Então, essa entrega, esta oferta, é uma oferta que empobrece, que tira do patrimônio. Mas por que ele está fazendo isso? Porque ele viu Jesus fazendo igual. Se Jesus, que era o dono dos céus e da terra, ele resolveu se empobrecer para poder fazer alguém rico, e ele nunca teve necessidade de nada, então tem um segredo espiritual nessa história. Em Mateus capítulo 5, verso 3, bem-aventurado os humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus, ou o reino dos céus. A palavra pobre, humilde, no original grego, transliterado, é pitochos. Pitochos. Esta palavra, bem-aventurado o pobre de espírito, ou bem-aventurado o humilde de espírito. Às vezes a pessoa troca pobre por humilde, porque ela fala assim, não está falando de riqueza de dinheiro. Ela está falando de coisa espiritual. Ser pobre de espírito é uma coisa espiritual e não uma coisa financeira. Pobre de espírito no grego é pobre, destituído, pobre espiritualmente. O uso mendigo, pobre, semelhante a pitoeu, alternativo de pípito, um mendigo, como se encolhendo, ou seja, um mendigo, denotando estritamente mendicância absoluta e pública. Agora, entenda, aí está a contradição do termo. Vamos pegar alguém na Bíblia que é pobre e necessitado, e vamos tentar entender essa lógica. Davi, ele escreveu o Salmo: eu sou pobre e necessitado. E, no entanto, ele é o rei de Israel. Ele tem palácio, ele tem servos, mas ele é pobre e necessitado. Como que nós vamos entender alguém pobre e necessitado tendo bens? Porque senão vai acontecer o seguinte: de tanto eu falar até aqui, nós não vimos ainda a profundidade da palavra de Deus, ainda há muita coisa para aprender, são 45 lives para nós entendermos o que Paulo está escrevendo. Mas do jeito que estamos até nesse ponto, alguém pode dizer assim: ok, você está dizendo que eu tenho que ser pobre. É isso, é o que a Bíblia está dizendo. Bem-aventurado o pobre de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos trocar a palavra pobre pelo seu significado. Bem-aventurado aquele que tem mendicância absoluta ou pública, porque deles é o reino dos céus. Aí você fala assim: César, então quer dizer que eu não posso ir mais no shopping center? Nessa lógica não, né? Porque se você é pobre, você não poderia ir no shopping center. Mas Paulo fala que você pode ir no shopping center. Como que nós vamos entender isso? Você vai no shopping center fazer compra, ok? Você vai comprar um vestido, o mais caro vestido do shopping center, porque você tem um casamento, então você vai comprar a melhor roupa do shopping, porque aquele é o casamento de alguém muito querido. E você então vai comprar a coisa mais cara que tem ali. Ok, você vai lá e compra. Você vai comprar um carro, você tem condição de comprar o melhor carro. Lá no shopping tem no meio do shopping, fora das lojas, tem até um carro lá à disposição. Você pode chegar lá e comprar aquele carro. Pode.
Você pode comprar, mas Paulo diz assim: isto vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados seja como se não fosse, mas também os que choram, como se não chorassem, e os que se alegram, como se não se alegrassem, e os que compram, você pode comprar, como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo, como se dele não usasse, porque a aparência do mundo passa. Deixe eu tentar explicar isso para você de outra maneira. Eu não sei se você conhece uma associação chamada Adonep, Associação dos Homens de Negócio do Evangelho Pleno. Essa associação, ela tem por objetivo fazer jantares reunindo a nata da sociedade, as pessoas mais ricas da sociedade, em um jantar, para no meio daquele jantar, uma pessoa contar o seu testemunho de vida, uma pessoa também bem-sucedida, contar como Jesus transformou a vida desta pessoa, para que as pessoas que ali estão ouvindo aceitem Jesus como Salvador, ok? É rico financeiramente, falando para rico financeiramente. Um rico que tem uma experiência com Deus, de um rico que também tem a experiência, não tem a experiência com Deus e precisa ouvir, ok? Esse é o ambiente. Então, os jantares da Donep é feito nos melhores restaurantes da cidade, nos melhores espaços públicos, ok? Havia uma senhora que ela foi a esse jantar. Ela era cristã, ela era associada da Donep e ela foi a esse jantar. Quando ela foi conversar comigo, ela disse o seguinte: eu estou envergonhada com a roupa que eu estou usando. Porque comparado às roupas das pessoas que estavam naquele jantar, ela estava sentindo que estava com um trapo sobre o corpo. Ok. O que Paulo ensina? Use como se não usasse. Compre como se não comprasse. Ok. Se ela tivesse condição financeira, devia ter comprado o melhor vestido. E aí ela não estaria envergonhada naquele ambiente. Por outro lado, o fato dela não ter o melhor vestido também não deveria fazer dela se envergonhar. E aí eu disse assim para ela: deixa eu te explicar uma coisa. Você está com uma roupa que, comparada com as outras que estão aqui, você está sentindo uma maltrapilha. Mas acontece que você não conhece as pessoas que estão sentadas aqui na mesa. Eu conheci, disse para ela, uma mulher que era uma das mais ricas da cidade, e ela não era cristã. Se ela estivesse nesse ambiente, esta mulher estaria com as melhores roupas, melhores de todos que estão aqui. Só que tinha um detalhe. Essa mulher tinha uma empregada que trabalhava com ela, e ela era cristã, essa empregada. E essa empregada conta que viu essa mulher muitas vezes caída no chão, como se tivesse endemoniada, dando volta, totalmente perturbada. Agora, se você entender isso, você vai perceber que o que vai fazer diferença não é a roupa que você veste, mas é a palavra que você transmite a estes que, estando enriquecido e vestido do bom e do melhor, não têm vida com Deus. Então é isso que Paulo ensina. Ele não está dizendo que eu não posso ter o bom, o melhor, o mais caro, não é essa a questão. A questão é que eu não posso, tendo isso, me apegar. É esse o drama da riqueza.
É isso que está dizendo. O humilde de espírito, ele está em mendicância absoluta. Por quê? Porque ele, sabendo que a aparência do mundo passa, ele não está apegado àquela aparência. Ele tem sabedoria para aplicar o seu dinheiro. Você não vai encontrar ele, por exemplo, ele precisa de um sapato novo para o evento, ele vai lá e compra um sapato novo. Mas ele não vai comprar sapatos do tipo assim, todo dia eu vou comprar um sapato novo, porque eu tenho que todo dia ir com uma coisa nova, só porque eu preciso. Aí ele já está na aparência da coisa. Ele não está conseguindo distinguir uma coisa da outra. Quantas vezes a gente encontra uma criança, dois meninos conversando, e um menino bate no peito e fala, olha a roupa de marca que eu tenho, olha só, minha roupa é de marca. E para ele aquilo faz com que ele seja melhor do que o outro. E, no entanto, o outro que está sem uma roupa de marca pode ser muito melhor do que ele, no sentido de ser mais honesto, no sentido de ser mais educado, no sentido de ser mais bondoso e tudo mais. Mas como ele está enxergando as coisas de forma deturpada, o que ele tem sobre o corpo é aquilo em que ele se apega. E quando o apóstolo, a palavra de Deus está ensinando a ser empobrecido, ele está ensinando exatamente esse conceito. Eu sou pobre de riqueza. Começou a igreja da Macedônia, ela pensou assim, eu sou pobre de riqueza, então eu sou pobre. Logo eu entro no reino de Deus. Mas quando aquele jovem rico chegou até Jesus, Jesus disse assim, vende tudo que tem, dê aos pobres. Quer dizer, vende o que tem, dê aos pobres, porque você vai ficar pobre. E se você ficar pobre, você entra no reino de Deus. O que Jesus queria ensinar para aquele jovem? Desapegue da riqueza. A riqueza te possui. E ele foi embora triste porque ele tinha muita propriedade. Ele não conseguia se desapegar da sua riqueza. E aí os discípulos olharam para Jesus e Jesus continua dizendo para os discípulos, tá vendo? Nem é mais fácil entrar um camelo na agulha do que um pobre entrar no reino dos céus. Os discípulos olharam para Jesus e disseram, caiu o queixo. Ué, se é assim, quem é que vai ser salvo? Porque todo mundo tem algum grau de riqueza. E aí Jesus disse, o que é impossível aos homens é possível a Deus. Por que é possível a Deus? Porque Deus é o único que pode fazer um desligamento. Então você pega a igreja de Macedônia, que era extremamente pobre, e ela pensa assim, Jesus se fez pobre, eu sou pobre. Agora aí tem um problema. Entenda bem o conceito de pobreza. Jesus é pobre. Ok, Jesus é pobre. Por que ele é pobre? Porque ele fez essa opção de, sendo homem, se fazer pobre. Ponto. Aí a igreja de Corinto diz assim, eu estou vivendo em extrema pobreza, então eu também sou pobre. Se alguém é pobre, o que ele precisa? De alguém para lhe prover. Aí Paulo chega lá e fala, oi, aí Corinto, ô Macedônio, você tem condição de dar uma oferta lá para a igreja de Jerusalém? De jeito nenhum. Para eu entrar no reino de Deus, eu tenho que ser pobre. Pobre financeiramente. E olha, Paulo, a minha condição de vida. Olha a minha pobreza absoluta. Então eu não tenho como entregar nada para a igreja de Corinto. Eu sou pobre. Eles que têm que me dar dinheiro. Mas aí Paulo explica o conceito de riqueza. Explica o conceito de pobreza. Aí ele fala, pera lá, eu sou pobre de espírito, mas olhando para a minha situação, eu consigo descobrir ainda alguma riqueza que está na minha mão, que eu posso tirar dela e entregar para a igreja de Corinto, de Jerusalém. Então eles se despertaram, eles se desprenderam, eles perceberam que a situação financeira deles de extrema pobreza era extrema pobreza comparado com outros que estavam vivendo bem, mas comparado com a igreja de Jerusalém, eles eram extremamente ricos, o suficiente para tirar algo do que eles tinham e entregar, ao ponto de chegar alguém e dizer, eu vou entregar muito mais
mais do que eu tenho. Igualzinho aquela viúva que chegou e entregou 2 moedas, que era todo o seu sustento. E Paulo diz, por favor, não façam isso. Vocês não têm capacidade financeira de entregar todo o ganho de vocês 100%. Vocês vão precisar de comer. E eles pediram com muito rogo. Paulo, Jesus contou, os apóstolos contaram que Jesus um dia foi no templo, uma mulher era viúva e ela deu todo o sustento. Nós queremos também dar todo o nosso sustento, porque nós cremos que temos um Deus provedor. E se nós formos pobres literalmente, porque entregamos tudo, o nosso Deus proverá. Olha como muda completamente a noção de riqueza. Quer dizer, eu tenho bens materiais aqui comigo que, comparado aos outros, me faz pobre e miserável, mas eu sou, olhando para o necessitado, aquilo ainda é suficiente para dar ao necessitado. Muda completamente a mentalidade, quebra o paradigma. O drama é associar pobreza material com condição para entrar no reino de Deus. Isso vem da luta de classe. Por isso que muita gente não muda a sua realidade econômica, porque na cabeça dele é assim: eu tenho que ser pobre financeiramente porque é a única condição de eu entrar no reino de Deus. E ele acha que a pobreza que ele tem é desígnio de Deus para a vida dele. Então ele se submete à sua pobreza. Mas a igreja de Macedônia, eles entenderam que não. Eles eram pobres espiritualmente. Eles eram pobres porque eles eram dependentes de Deus, porque eles tinham um Deus provedor, mas eles podiam tirar daquilo que eles tinham no entorno deles, que estavam desconectados deles, quer dizer, o bem material, e aí eles iam pegar o bem material e usar. Eu acho interessante, porque minha esposa, ela tem sempre uma frase que diz assim, às vezes a pessoa entra no carro pedindo carona para ir a um determinado lugar. E aí, quando ela descobre onde a gente mora, ela percebe que a gente tem que dar uma grande volta. E aí ela fala, não, mas aí vai ser muito custoso para vocês darem essa grande volta e me levar. Aí minha esposa diz, mas quem vai levar o carro não somos nós. Quer dizer, desprendimento do carro, é o carro que leva. Qual é o problema de andar 1 quilômetro, andar 10 quilômetros, andar 100 quilômetros? Qual é o problema? É o carro que vai fazer isso. Quer dizer, se a gente não se desprende da coisa, a gente não consegue utilizar aquela coisa para ajudar alguém. Porque nós estamos tão apegados a ela que a gente vem retendo ela para nós. E ao reter ela para nós, nós acabamos nos empobrecendo e não enriquecendo. Mateus 25, verso 24 e 25. A pessoa que se coloca como pobre e acha que ser pobre é o jeito de entrar no reino de Deus, é uma pessoa que está apequenando o seu talento, enterrando os seus dons, suprimindo os seus sonhos, evitando projetos grandiosos. E a estes, Deus diz assim, Jesus conta a parábola e fala, chegando por fim ao que recebera 1 talento, disse, sabendo que és homem, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceivas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. A pessoa que acha que o reino de Deus é medido pelo grau de riqueza física que ela tem, ela acaba escondendo o seu próprio talento. Porque ela acha que Deus, para ela entrar no reino de Deus, ela tem que entrar pobretão, pobre. E aí ela olha o rico com desdém. Ela começa a fazer comparação. Eu sou pobre, o outro é rico, Eu não tenho, ele tem.
E aí a cabeça da pessoa não muda, porque ela travou a sua existência naquela posição. O meu pai viveu pobre, eu vivo pobre, o meu filho vai ter que viver pobre, porque se nós tivermos um pouquinho mais de riqueza, o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então nós vamos perder a salvação, e aí a pessoa não consegue mudar a sua condição social, porque ela assumiu que ser pobre fisicamente, financeiramente, sem patrimônio nenhum, é o que vai garantir a sua entrada no reino dos céus, quando na verdade o que garante a entrada no reino dos céus é o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E a nossa fé nesse sacrifício. Então nós temos que mudar a nossa chave. Os que creem que os ricos não entram no reino dos céus, para este, ter bens, ter propriedade, ter dinheiro, ter status social, está selando o destino eterno da pessoa. E não é isso que a Bíblia ensina. Muita gente entende que ser chamado por Deus é trocar de atividade. Ele pensa que ser chamado, se ele receber um chamado de Deus e ele for, por exemplo, uma secretária executiva, ela tem que deixar de ser secretária executiva para ser missionária na África. Porque ela entende que o que ela tem no entorno dela é igual ao que ela tem dentro dela. E quando Jó perdeu tudo, ele falou: nu eu vim e nu eu voltarei. Ele percebeu que ele estava desligado daquela riqueza, que aquela riqueza não estava grudada no seu corpo. Mas a pessoa que se converte, ela acha que a conversão dela exige ela mudar tudo em volta dela, porque ela não consegue entender que o que tem que mudar é o sentimento dela para com tudo que está em volta dela. O que é idolatria? É o pensamento se apegar a um objeto e dizer: esse objeto é meu e eu não dou. Deixa eu explicar como é que o homem natural ama. Para você entender essa forma de apego que não é da palavra de Deus. O homem natural, ele primeiro ama as coisas. Ele primeiro ama as coisas, a prioridade número 1 dele são as coisas e depois as pessoas. A segunda prioridade dele é amar o benfeitor e depois os amigos. E a terceira prioridade dele é amar os amigos e odiar o inimigo. Então vamos ver se eu tenho razão ou não. A primeira prioridade dele é amar a coisa e não a pessoa. Como é que eu vou fazer prova que as pessoas amam mais as coisas do que as pessoas? Imagine você sentado num domingo na mesa, almoçando com toda a família em torno da mesa. É uma coisa difícil acontecer nos dias de hoje, mas milagre acontece. Então imagina que está acontecendo um milagre na tua mesa e todo mundo sentou na mesa. Está todo mundo comendo. Filho, pai, mãe, tio, vó, está todo mundo ali comendo. Aí um filho teu, na hora de levar a mão para pegar alguma coisa, ele quebra aquela jarra de vidro mais cara que você tinha. Qual que é a tendência natural das pessoas? Você não tem cuidado, já não te avisei que você tem que sentar na mesa e pedir. Olha o que você fez, você quebrou essa jarra. O que a pessoa está dizendo? Que a jarra é mais importante que o filho. Terminou de dizer. Se ela brigou com o filho porque ele quebrou alguma coisa dentro de casa, ela está dizendo que aquilo que quebrou é muito mais importante do que o filho. Por isso, o homem natural ama as coisas e depois as pessoas. Aí ele faz uma festa de aniversário. E ele convida todos os seus amigos do bairro. É difícil, hoje na pandemia nem dá para fazer isso. Mas acontecia, milagre ainda acontece. A pessoa faz uma festa e convida todos os seus amigos. Mas ela tem constrangida que convidar o seu chefe, né? Como que vai deixar o chefe fora da festa?
Aí ela está conversando com os amigos ali, conversando num bate-papo agradável. De repente ela olha por cima do ombro e quem é que está entrando na porta? O chefe. E ela está no meio da conversa e o amigo está contando aquela história que vai levar 2 horas para a história terminar. 2 horas. E ela olhando o chefe. Aí ela fala para o amigo, para que eu tenho que ir lá atender meu chefe. O que ela terminou de demonstrar? O chefe é mais importante que o amigo. Agora eu nem preciso dar exemplo de que o amigo é mais importante que o inimigo. Esse é o homem natural. E o que Jesus fez? Ele quebra tudo e diz, ame o teu inimigo. Pague o mal com o bem. O que é pagar o mal com o bem? Fique pobre, entregue a ele, dê a ele. Se alguém roubar a capa, manda levar a roupa também. Desapega. Se levou, desapega. Mas não, o homem natural não consegue desapegar. Por isso ele quer esconder o seu talento. E aí, quem não consegue fazer esse desligamento, enxerga a pobreza como maldição e a riqueza como bênção. Essa é a perspectiva humana. E aí ele vai para a luta de classe, porque ele quer tirar o rico do seu lugar, porque o universo que ele concebe não é o universo de abundância, é o universo que falta as coisas, que para um ficar em cima, o outro tem que ficar embaixo, não tem espaço para dois. Então, ao invés de ser cooperação para crescer, é destruição de riqueza. Um fica rico derrubando o outro de cima. O rico é visto como opressor. E aí começa aquela dicotomia de separar o mundo material do mundo espiritual. Agora deixe-me explicar uma coisa para você. Eu quero que você entenda, para desligar o conceito, que quando nós declaramos que nós somos pobres, e pobre significa alguém que mendiga, e como é? Eu vou lá no shopping. Eu vou lá no shopping e vou comprar o melhor terno. Um terno, sei lá, que custa R$1.500. Ou um terno de R$1.500. Não sei se isso é muito caro. Vou lá comprar um terno de R$1.500. Ok. Aí eu vou na loja e compro aquele terno e visto aquele terno e pago aquele terno. E aí eu fico tão faceiro com aquela roupa cara que eu tô. E aí eu falo assim, não, olha, vendedor, fazer o seguinte, eu vou sair daqui é de terno mesmo. Pega minha roupa pobre aí, maltrapilha, coloca num pacote aí, eu vou levar, eu vou sair daqui de terno. Aí você sai todo faceiro de terno, e aí quando a gente tá faceiro, a gente até olha meio pra cima assim, né? Tá olhando, tá andando, de repente você passa num canto de mesa e rasga o teu terno. E agora? Termina, tá pago. Você vai pegar, entra no banheiro, tira a roupa da sacolinha, põe aquela roupa, pega o terno, guarda o terno, chega em casa, joga fora. Acabou. A alegria durou pouco, mas o que vai fazer? Rasgou. Isso é desapegar. Agora, me rasgou, e agora? Por que eu fui fazer isso? Eu fui olhar para cima, devia ter olhado para baixo, e se condena e se mata porque ele perdeu aquilo que foi tão caro e durou tão pouco. Agora entenda uma coisa. Lá no Éden Deus fez o homem. Ele caiu em depravação. A humanidade inteira se perdeu. Deus mandou o dilúvio, acabou com tudo, toda a humanidade morreu. Aí ele chamou, só sobreviveu Noé com a sua família. Mas logo o homem construiu a Torre de Babel. Deus novamente tem que descer, confunde todas as línguas, espalha os povos por todas as terras. Porque este era o seu propósito. E aí ele chama Abraão. E Abraão vem. E Abraão tem Isaac. E Isaac tem Jacó. E Jacó tem 12 filhos. E 12 filhos formam 12 tribos. E forma o Estado de Israel, a nação de Israel. E ao formar a nação de Israel, o mundo ficou dividido entre Israel e gentios. Um povo pequenininho chamado Israel, um povo grande chamado gentios. Agora eu faço uma pergunta para você.
Se você olhar para o povo gentílico, sem Deus, no mundo, você encontraria dentro do povo gentílico, sem Deus no mundo, alguém absolutamente rico igual Bill Gates? Eu creio que nós poderíamos citar o rei Nabucodonosor, um rei riquíssimo. Um dia ele levantou e falou: olha o reino que eu construí com o poder dos meus braços. Ele era um homem rico. Quem sabe quantos homens depois dele tiveram o mesmo nível de riqueza que ele teve? Agora eu pergunto para você: você conseguiria encontrar entre os gentios alguém absolutamente pobre, mas mendigo? Seria possível. Talvez lá no palácio do rei, na porta do rei, era possível encontrar um mendigo. Isso significa que tem um gentio perdido, rico, e tem um gentio perdido, pobre. Agora vamos olhar para Israel, a nação de Israel. Será que eu consigo encontrar alguém em Israel rico? Sim, eu consigo. Salomão, o homem mais sábio da terra. A riqueza de Salomão provavelmente é muito superior à riqueza de todos os homens que já existiram em toda a história. O volume de ouro que aquele homem tinha, de prata que aquele homem tinha, era um homem poderosamente rico, mas o seu pai também era rico. Vamos pegar Davi, porque senão alguém vai falar que no final da vida Salomão desviou. Então vamos pegar logo Davi. Davi também era um homem riquíssimo. E será que em Israel nós encontraríamos alguém pobre? Sim, encontraríamos um mendigo extremamente pobre. O que eu estou querendo dizer com isso? Que no reino do mundo, no mundo que está perdido, eu encontro uma pessoa absolutamente rico e encontro uma pessoa absolutamente pobre. Mas no reino de Deus, eu também encontro uma pessoa absolutamente rico e uma pessoa absolutamente pobre. Portanto, a aparência material não define a condição do espírito. Um homem pode ser rico e pobre rico em patrimônio e pobre de espírito. O outro pode ser pobre em patrimônio e rico de espírito. Ou seja, soberbo, arrogante, truculento. Não é o volume de posses financeiras. Mas para entender esse conceito de riqueza, nós temos que entender uma coisa muito importante. Jesus, ele estava em um determinado lugar e veio uma mulher e pega um perfume muito caro. Eu pergunto para você, como é que aquela mulher conseguiu comprar um perfume tão caro? É porque ela tinha posses. E ela pega aquele perfume e derrama nos pés de Jesus. E aí alguém reclama e diz: pois este perfume podia ser vendido por muito dinheiro e dar-se aos pobres. Isso significa que todas aquelas pessoas que estavam naquele lugar, elas não eram pobres. Jesus estava naquele lugar e o discípulo não disse que Jesus era pobre. Paulo, Pedro, João estavam naquele lugar e eles não disseram que eles eram pobres, porque se tivesse um pobre ali, tinha que dar esmola para ele. E nenhum dos que estavam ali era pobre, muito menos aquela mulher que pega um perfume muito rico e joga aos pés de Jesus. Mas Jesus, sabendo, disse-lhes: por que molestais essa mulher? Ela praticou boa obra para comigo, porque os pobres sempre tendem convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Nós temos que aprender a viver esse desapego das coisas. Nós temos que entender quais os papéis do pobre e do rico no reino de Deus. Não há distinção quanto aos papéis, pois não há distinção entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas se eu encontrar alguém pobre, como a igreja de Jerusalém era pobre, absolutamente pobre,
o pobre é uma oportunidade de mostrar a minha generosidade. Tem muita gente que ensina que para eu ser rico, próspero financeiramente, eu só posso conviver com quem é rico. Porque rico faz cabeça de rico. E eu tenho que desprezar a pobreza. Então isso significa que eu acabo tendo que desprezar o pobre. Esse conceito de ficar rico sendo próspero em detrimento da pobreza é um conceito da aparência que não é validado pela palavra de Deus. A palavra de Deus diz: se eu ficar rico, eu tenho que ter os meus olhos abertos para o pobre, porque a minha riqueza pode ser uma oportunidade de eu fazer assistência aos santos e me tornar semelhante a Jesus, que sendo rico se fez pobre. Quando eu me converti, eu fiz o seminário teológico, e depois que eu fiz o seminário teológico, os meus pais eram reconhecidos na sociedade, vamos assim dizer. Eles eram pessoas benquistas na sociedade. E eu queria aprender a entregar a palavra de Deus de maneira simples, sem ter que provar que eu era filho do meu pai. E eu tinha duas propostas. A primeira, um pastor de uma igreja denominacional me ofereceu para eu ser não sei como é que eles chamam isso, ser o líder, ser o responsável por uma congregação. Então ele falou: César, assume aquela congregação. Se eu assumisse aquela congregação, o caminho era natural. Daquela congregação eu ia para o pastorado e de repente eu podia estar sentado na igreja principal. A outra proposta era eu liderar uma igreja na aldeia com os índios, uma igreja que não tinha placa, não tinha nome, em que um senhor de generoso chegou lá para os índios e disse assim: eu compro material para construir uma igreja para vocês. E ele comprou o material e comprou um terreno, construiu a igreja no terreno e entregou a igreja para os índios e disse assim: a igreja é de vocês. E eu optei por ser membro daquela igreja, porque eu disse assim comigo: eu quero aprender com aqueles que são simples. E o presbítero daquela igreja era um índio. E a razão principal porque eu me tornei membro daquela igreja e me coloquei debaixo dos cuidados daquele presbítero foi porque eu nunca encontrei ninguém que tivesse maior capacidade de ouvir alguém conversar do que aquele homem. Eu ia com ele visitar uma residência na aldeia, ele sentava e a pessoa contava a história dela, e aquela história ia prolongando, umas 2 horas depois. Depois dele ouvir por quase 2 horas a pessoa contando a história dele, ele abria a boca para emitir a primeira palavra, em cima de tudo aquilo que ele ouviu da pessoa conversando. E eu aprendi a ouvir com esse índio presbítero nessa igreja que nem nome tinha. Mas por quê? Desapego. Desapegar-se das coisas. Paulo diz à igreja de Corinto: pois em tudo manifestais superabundância, na fé, na palavra, no saber, nos cuidados. Mas vocês também têm que manifestar abundância na generosidade. Como aquela viúva pobre. O que é assistir aos santos? É um ato voluntário, que nasce do coração, que manifesta a intenção de dar a si mesmo ao reino de Deus, que quebra a ligadura da avareza e desenvolve a virtude da generosidade. Por isso que Paulo disse à igreja de Corinto:
Assim como começou a obra, termine essa obra. Assim como vocês aprenderam a ser generosos, continue sendo generosos. Por quê? Porque quando nós nos tornamos generosos, nós descobrimos que o nosso Deus nos provê. Quando nós nos empobrecemos para ajudar o outro, nós estamos reconhecendo que temos um Pai rico e que o canal de bênção nunca vai deixar de fluir. Eu vou receber do Pai, fico rico, eu me empobreço, entrego para o outro, e aí porque eu entreguei por outro, eu me tornei pobre, o Pai me entrega mais, eu fico rico de novo, eu entrego para quem tem, e ele fica rico, e eu fico pobre, e eu volto ao Pai. Então aquele que pratica a generosidade, ele está o tempo todo demonstrando que ele é alguém dependente de Deus. E por causa da sua dependência, quando ele vê alguém necessitado, ele descobre que na sua pobreza ele ainda tem alguma riqueza que ele pode entregar ao outro. Ele está desapegado, ele compra como se não comprasse, ele usa como se não usasse, porque ele tem consciência que tudo passa, mas o Pai permanece para sempre, lhe suprindo todas as suas necessidades em glória em Cristo Jesus. Por isso ele pode conscientemente se fazer pobre, enriquecendo quem está passando necessidade, porque ele sabe que todas as vezes que ele empobrece, o Pai volta a lhe enriquecer para ele continuar sendo esse canal de bênção. Esta é a proposta de vida que Paulo entregou às igrejas da Macedônia, estava entregando à igreja de Corinto, e elas estavam aprendendo a viver nesse nível de generosidade. Isso é um hábito, não acontece da noite para o dia, mas nós temos que entrar nessa visão de vida para nós entendermos a verdadeira bênção de ser generoso com tudo aquilo que Deus nos deu, para empobrecer por um pouco de tempo, enriquecendo aquele que está precisando mais do que nós. Foi muito bom ter você comigo nesta noite. Amanhã, às 20 horas, nós estamos dando continuidade. Traga mais alguém junto com você. Vamos debulhar a palavra de Deus, vamos nos aprofundar nela, porque ainda há muita coisa por descobrir nesses extraordinários versículos de 2 aos Coríntios, capítulo 8, capítulo 9. Fica com Deus, que a graça do Senhor se manifeste sobremodo sobre a sua vida e que a palavra de Deus se revele de forma poderosa em seu coração. É minha oração, em nome de Jesus. Que o Senhor seja louvado.